Glórias a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Que seja um ano de bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Nossa perspectiva é que cada ano seja melhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Peço à irmã Jerusa que faça essa primeira oração, iniciando a nossa escola bíblica dominical. Logo após a irmã Francisca louvando o hino da harpa, amém? Amém. Irmão Léo, eu não conheço nenhum desses hinos. O 85, a irmã não conhece? Nenhum, não. Pode passar para frente aí a oportunidade, viu? Amém. Irmão Euler, a irmã Adriana poderia louvar? O seu microfone está desativado. Poderia, ela vai cantar um 155, fica também como sugestão para a irmã Francisca. 155, a Adriana vai cantar. 155, né? Não desses três aqui na lição a gente conhece, não. Amém. 155. Fala para a irmã Francisca, irmão Léo, irmã Francisca. Oi. Louva o 155, ele também fala do Espírito Santo. A irmã pode Sim, louvar. mas eu também não conheço. Conhece, querida, aquele imploramos nosso Salvador. Teu poder. Meu poder. Oi, Adriana, eu passo para você a oportunidade, que eu gosto de louvar bem louvadinho, para louvar mal louvado, eu não louvar. Amém. Então, a irmã Adriana mesmo louvando, a irmã Geruda já pode orar iniciando a Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, o Pai de toda eternidade, nesta manhã, Pai querido, deste primeiro domingo do ano em que iniciamos, Pai querido, nós iniciamos na Tua presença. Deus querido, eu quero te orar, exaltar, engrandecer o Teu nome santo pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, a cada um dos Teus filhos, Pai querido, que está na Tua presença para aprendermos mais um pouquinho de Ti. Pai, abençoa o professor, abençoa nessa manhã, Senhor, cada um dos alunos, abençoa nossa família, Pai querido, que nós possamos, neste dia de domingo, sair daqui aprendendo um pouco mais de Ti. Espírito, toma essa escola bíblica dominical em toda a face da terra, os Teus filhos que estão aprendendo, os Teus filhos que estão ensinando, para que possamos, nesse dia, Pai, ter um crescimento espiritual e aprender um pouquinho mais de Ti. Deus, fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela Tua presença e por essa rica oportunidade. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 155, toda a igreja. Amém? Amém. Vou abrir aqui. Amém. 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divino poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Olhos se veem de Ti, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, fazemos teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder.
Como fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder, de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, fazem-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Em doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Adriana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial da palavra e ore pelo pastor que estará ministrando a lição de hoje. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus por esse dia, a primeira lição do ano, coisa maravilhosa. Falar sobre um tema que alegra muito e conforta os nossos corações, que é a pessoa do Espírito Santo. É isso? Abrindo hoje esse trimestre. Lição de número 1, 3 de janeiro de 2021. Título da lição: A pessoa do Espírito Santo. Texto áureo: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Tem aqui a leitura diária, várias passagens, e a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, se encontra em João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18, depois do versículo 26, e capítulo 16, versículo 14. Leamos, então, João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nós lemos, que a vossa santa e poderosa, que venha fazer morada e ajudar os nossos corações e nossa mente a entender e entrar na tua presença santa e poderosa mais ainda. Abençoe também o teu servo, pastor Edivaldo, que estará ministrando a aula nesta hora. Sabemos que ele já está abençoado. Pedimos tão somente que o Senhor confirme as bênçãos e nos ajude a entender e aprender e alegrar mais ainda na tua presença. Estarmos mais ainda preparados na tua presença. Em nome de Jesus, teu Filho amado, crescendo como está até a estatura de varão perfeito. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado. Amém.
Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, irmão Euler. Que Deus o abençoe. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Que esse ano possa ser um ano melhor para nós, para toda a humanidade, né? Eu desejo a todos nós mais uma vez, um feliz ano novo, pedindo a Deus por misericórdia e graça, e que a nossa vida possa voltar o mais rápido possível à normalidade de sempre, e que possamos mais valorizar e celebrar a vida, anunciando a Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Amém, Jesus. Quero saudar com bem-vindo a todos os professores e alunos para um novo trimestre da EBD, que vamos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? E é um trimestre temático, sendo que o trimestre passado nós estudamos mais um tema mais expressivo do que temático, né? A primeira lição de hoje, do primeiro trimestre, vamos estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós o consideramos a terceira pessoa da Trindade, mas não é numa escala cronológica de poderes, não. Eles são distintos em pessoas, porém, têm os mesmos atributos. Eles são iguais entre si, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Ok? Pois bem, e já que nós falamos em Trindade, a Trindade é uma doutrina cristã que define Deus como três pessoas distintas e consubstanciais, ou seja, da mesma substância, da mesma essência e da mesma natureza. Ok? Pois bem, a nossa introdução diz: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina. Então, nós vamos estudar o pentecostalismo nesse trimestre, sobre a ótica, né, do aspecto bíblico, do teológico e do prático. Ok? E a plenitude do
pentecostalismo, ele culmina com o batismo no Espírito Santo. Ele fala de glossolalia, é uma palavra difícil de pronunciar, que significa dons de línguas, ok? Pois bem, o primeiro tópico fala sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? É uma pergunta que ele está falando. O que nós precisamos saber, ou seja, o que nós precisamos conhecer a respeito do Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade e os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação. Então, da revelação bíblica. Então, nós vamos estudar nesse primeiro tópico, vamos ver a divindade, a personalidade, os atributos e as obras da revelação bíblica do Espírito Santo. Subtópico 1, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai, ao Filho e ao Filho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19, né? Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Segundo Samuel, está aí, segundo os Coríntios, e mais, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos. Deus e o Espírito Santo são uma mesma pessoa. Então, esse subtópico 1 do tópico 1 fala sobre a divindade, a deidade absoluta, ou seja, não há dúvida de que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é divino. E as Escrituras revelam isso, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. E ele cita, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, o texto sagrado diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, o profeta Samuel aqui, usado pelo Espírito de Deus, lá no Velho Testamento, já o Espírito Santo de Deus declarava, né, que na plenitude dos tempos, que o Messias, né, o justo que dominaria os homens, estaria na plenitude dos tempos,
vindo a este mundo com um plano, um propósito para a execução da salvação daquele que crê no nome do justo. No João, também ele cita João capítulo 14, versículo 23, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Então, Jesus, respondendo, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É interessante, irmãos, que às vezes quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus para as pessoas dizem que ama a Deus, outras dizem que conhece a Cristo. Agora, Jesus diz aqui categoricamente, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu, nesse ano, eu já comentei com os irmãos, nós queremos fazer um evangelismo de raiz com toda a igreja. E às vezes, isso pode acontecer da gente estar evangelizando e quando você, às vezes, entrega um folheto, começa a falar de Jesus, as pessoas dizem que já conhecem a Deus. Eu falei na semana passada, ou foi na semana, terça-feira, no culto de ensino, eu falei a respeito da pessoa que não conhecia o mar. E um dia ela teve o privilégio de estar cara a cara com o mar, e ela se encantou com o mar pela beleza, pelo volume d'água, né, pelas praias, e aquela pessoa, ela já se achava conhecedora do mar. Logo a seguir chegou um marinheiro e conversando com ela, e ela espantada com aquela maravilha, né, disse que pela primeira vez estava conhecendo o mar. E ele disse para ele: pois é, eu conheço o mar andando sobre as águas, porque eu viajo o mundo todo e conheço o agir do mar. Então, uma coisa é você conhecer, dizer assim, eu conheço a Bíblia, né? Agora, o importante não é só você conhecer a Bíblia, é você navegar na palavra do Senhor, né? Conhecer a Deus, ter intimidade, estar em conexão com Deus. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento para que, quando formos evangelizar, nós podemos ter argumentação para podermos dizer à pessoa: você conhece a Deus? Ah, eu já conheço a Deus. Mas como é que você conhece a Deus? Então, isso é muito importante. O segundo tópico, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Evolutivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia.
O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Há indivíduos que a gente encontra por aí também, e quem já não ouviu dessas pessoas dizerem: o Espírito Santo é uma influência, o Espírito Santo é uma energia positiva. Nós já ouvimos isso, né? Ele não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. E para ser uma pessoa, ela tem que ter, como ele diz aqui, intelecto, ou seja, tem que ter mente, inteligência, tem que ter alma, tem que ter emoções e também sensibilidade, tem que ter sentimentos. Então, o Espírito Santo, ele tem tudo isso. Por isso, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. Ele tem todos esses como eu poderia dizer, todos esses sentimentos, né? Ter toda essa capacidade que nós, como seres humanos, temos. Porque, na verdade, Deus, quando nos criou, ele nos criou à imagem e semelhança dele. Então, se somos uma pessoa, Deus também, o Espírito Santo de Jesus, também é uma pessoa. Então, toda essa constituição inerente a Deus, ao Espírito e ao Filho, nós também recebemos essa constituição. Okay? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a parte B, né, que ele cita aqui, diz o texto sagrado: assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito Santo de Deus. Isso mostra a sua onisciência, né? Ele tem ciência do que está no nosso coração. Quem tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, porque o Espírito é que discerne por nós. Ele sabe as intenções dos corações. Também, quando nós fazemos alguma coisa que contraria o Espírito Santo, né, ele é sensível, ele sente, né, quando nós pecamos, fazemos coisas contrárias à vontade de Deus. E nós fazemos isso de duas formas: através das nossas mãos, e podemos também fazer o Espírito Santo sentir com a sua sensibilidade aquilo que é contrário à vontade de Deus, através da nossa boca. Então, são dois instrumentos principais que fazem com que o Espírito Santo possa se entristecer. Por isso que Paulo diz: aquele que roubava, quem rouba, rouba com a mão. Não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. E eu poderia até dizer, além da Bíblia, né? Aquele que é brigão, que agride nos tapas, também não agrida mais. E com a boca, aquele que fala palavras torpes. E eu vou te contar, no nosso meio tem gente que tem uma boca que só a graça de Deus, né?
ainda não vestiu a roupagem do novo homem. Então, com a nossa boca, nós também maltratamos a sensibilidade do Espírito Santo com as nossas palavras, que elas devem ser palavras que possam realmente edificar e não palavras torpes. Essa palavra torpe, no original, ela quer dizer peixe podre, né? Coisa intragável, né? E que se alguém comer um peixe podre, simplesmente vai ter uma infecção intestinal terrível, né? Então, o Espírito Santo, ele é inteligente, ele tem sensibilidade, tem suas emoções, e ele diz que ele é evolutivo, isto é, tem vontade própria. Então, mostra mais uma vez que o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque Deus é soberano, o Espírito Santo tem vontade própria, ele também é soberano e, em consequência, também tem o seu livre-arbítrio, assim como nós também. São atributos que eles têm, que foram transferidos para nós. Por isso, somos imagem e semelhança de Deus. O terceiro tópico, o subtópico, é atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. E a fonte do poder de milagres. O Espírito conhece todas as coisas até as profundezas de Deus, assim como o coração humano. As coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, também o Salvador. A palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Ele diz aqui que os atributos divinos, através do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ele revela atributos incomunicáveis. São atributos que não são comunicados. E aqueles que são comunicados, né, e transferíveis, como esses atributos que nós transferíveis que nós herdamos de Deus. Ou seja, os metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Metafísico é aquilo que tradicionalmente transcende a natureza física, ou seja, está além da nossa naturalidade. Ele é onipotente no poder e nos milagres. Eu relacionei aqui mais ou menos nove atributos divinos. O primeiro ele é onipotente. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 19,
eu considerei aqui para o nosso estudo somente a parte A. Ele é onipotente. Romanos 15, 19, a parte A. Pelo poder dos sinais e prodígios da virtude do Espírito de Deus. Pelo poder. Então, está falando da onipotência, que é um dos atributos inerentes também ao Espírito de Deus. 2. Ele conhece todas as coisas. Segundo 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, fala aqui da capacidade da onisciência, né? E também da onipresença, porque ele conhece as profundezas, além de conhecer, ele está presente, né? Ainda que nós façamos a nossa cama lá no fundo do mar, ele estará vendo e também estará presente. Ele também conhece o coração do homem. Ok? Ele conhece também o coração do homem. Romanos 8, 27, que diz: e aquele que examina, ou seja, aquele que analisa os corações, sabe qual a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, intercede por nós. Então, o Espírito Santo, ele examina, ele analisa, antes mesmo de nós pronunciarmos alguma coisa, ou antes mesmo na oração de dizermos alguma coisa a Deus, na oração, ele já sabe com antecedência qual é o nosso pensamento, qual a nossa intenção ao falar aquilo que nós desejamos a Deus ou a alguém. Também ele revela as coisas do futuro. E isso mostra, né, que o Espírito Santo também é um profeta, né? Ele revela as coisas que irão acontecer no futuro. Em João 16, 13, diz: mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele revela tudo o que ouviu do Pai a respeito das coisas presentes, como também daquelas que haverão de vir. 5. Ele é onisciente. Ele está presente a tudo. Já acabamos de dizer a respeito da onisciência e onipresença do Espírito Santo. Também ele é eterno. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo, ele é eterno. Veremos aqui 9:14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus. Então, fala aqui que o Espírito de Deus é o Espírito eterno, ou seja, para sempre. 7, ele é o Criador do mundo e dos homens. Na criação,
o Espírito de Deus estava sobre as águas. Quando Deus foi criar o homem, Deus disse, criamos o homem à nossa imagem e à semelhança, está no plural. Então, ele estava presente. Também na confusão de línguas, lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos as línguas. Então, desde o início, ele está presente. Jó, no capítulo 26, 13, diz: pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Tá? Ou seja, além dele estar presente na criação, ele é um verdadeiro arquiteto. Ele embeleza, ele ornamenta a criação. Quando a gente olha para uma arara e a gente vê aquelas cores tão detalhadas na criação de uma arara e outras criações, a gente vê a perfeição, o divino arquiteto, fazer toda essa ornamentação na criação. Também em Jó 33, 4, o Espírito de Deus me fez, é a inspiração de Todo-Poderoso, me deu vida. Vemos o Espírito de Deus na criação. O Espírito de Deus me fez. Então, estava presente, mais uma vez, na criação. Oitavo, ele é Salvador. Jó 16, 7. E quando ele vier, quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é Salvador. Se alguém está lá na torre de televisão com espírito de morte e de suicídio, e você percebe que aquela pessoa ela vai se jogar de lá de cima a baixo. Aí você chega e fala de Jesus para aquela pessoa. Você, e a pessoa desiste, você, como instrumento de Deus, guiado pela palavra e pelo Espírito, você salvou aquela vida da morte. Então, o Espírito Santo está como Salvador, porque ele impede, porque ele convence a pessoa a não praticar a morte ou qualquer um outro mal. Então, ele salva, ele resgata a pessoa. Nono, a palavra de Deus de igual apresenta. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Eu não sei, que acho que é João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que do Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo comunica toda a verdade que ele ouviu do Pai. E uma outra peculiaridade, ele nos lembra
de tudo aquilo que foi dito. O tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, em poder, em majestade. Nós já comentamos sobre isso, né? E o subtópico 1 do tópico 2 diz sobre pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma e outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nessa Trindade. Então, ele usa aqui uns termos até desconhecidos por todos nós, né? Pericorese. E ele define esse termo, a relação intratrinitariana. O que quer dizer isso? É a relação de intimidade, né, que um tem para com o outro. Então, eles estão entrelaçados, né, com os mesmos atributos que tem um, tem o outro. Então, essa intimidade da relação da Trindade. Okay? A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos em eternos. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Está em João 17:5. Vamos ver o que Jesus disse. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Os irmãos observem que lá em capítulo 2, se não me engano, de Filipenses, Paulo diz, né, que Cristo se esvaziou de toda a sua glória. Então, a sua encarnação, ele despojou-se da sua glória por um momento, ok? E aqui nós vemos que ele já no final, né, ele reivindica ao Pai que devolvesse aquela glória que ele tinha renunciado, né, na sua encarnação, que tinha antes contigo, antes da fundação do mundo. E ele também fala a Filipe aqui no 14:10, né, João 14:10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Outra passagem, Jesus diz assim, quem vê o Pai, vê a mim. Quer dizer que essa intimidade de relação da Trindade, ela é perfeita, e ela existe, e coexistem. Subtópico 2. Ele me glorificará.
ele me glorificará. Houve época que entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, em João 17,5, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Tópico 3, deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Um minutinho aí, irmãos. Pois bem, ele me glorificará. Ele me glorificará. João 16, 14. Vamos ver o texto sagrado. João 16, 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Está falando do Espírito Santo. Ele glorificará a Cristo. E o autor aqui, ele coloca algo que realmente, né, isso aconteceu e acontece entre os cristãos por falta de conhecimento. Quando ele diz, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, isso queria dizer que o Espírito Santo é menor do que Jesus, porque ele vai glorificar, e ele está dizendo aqui que isso não é verdade. E ele coloca também no final, quando Jesus diz para que o Pai o glorificasse, né? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer aos irmãos que há uma denominação, a Testemunha de Jeová, que ela faz distinção entre Deus Pai e Deus Filho. Eles dizem que Deus Filho é menor na sua deidade do que o Deus Pai. Isso veio de uma doutrina no século III da nossa era cristã, que quem pregou essa doutrina foi um tal de Ário. Por isso que essa doutrina é chamada de arianista. E eles não veem Jesus, inclusive fez até a Testemunha de Jeová, fez uma alteração no capítulo 1 do Evangelho de João. Eles fizeram uma alteração colocando, né, Jesus como um Deus menor. Então, esse homem, era um bispo, lá em Alexandria, uma cidade do Egito, ele saiu com essa doutrina. E essa confissão, que é chamado de credo, ela é do século III, lá de Alexandria, afirmava
afirmava que Jesus era uma essência intermediária entre Deus e os homens. Negava-lhe o seu caráter divino e desacreditivo da Trindade. Então, esse bispo de Alexandria, no século III, ele criou essa doutrina. E os testemunhos de Jeová seguem essa doutrina, okay? Que Jesus Cristo é um semideus, ele não é o Deus. Por isso, eles nos tratam, todos os crentes, os católicos, como politeístas, ou seja, crê em 3 deuses, e eles são monoteístas, ok? Então, mas eles não entendem a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é um credo que foi... as pessoas dizem que foi criado por força política de Constantino, o rei de Roma, no século V, que não foi nada disso. Desde os pais da igreja, dos discípulos de João e de Pedro, tá? Que já se formalizava a doutrina da Trindade com outras palavras, mas ela já vinha sendo formatada desde aquela época dos pais da igreja, que foram depois dos apóstolos, que já vinha formatando-se a doutrina da Trindade. E ela veio a se concluir e veio se firmar mesmo no meio cristão por Atanásio, né, um outro bispo de Alexandria, que realmente esse credo é o credo que espalhou no meio do cristianismo. Ok, fecha parênteses e continuamos. São detalhes. Então, o Espírito Santo, ele sim deve também ser adorado assim como o Pai, assim como o Filho, porque eles têm os mesmos atributos, ok? Tópico 3, subtópico 3 do tópico 2. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, aí que eu acabei de falar agora, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorado. Está fundamentado nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. É uma dificuldade, eu creio que de muitos cristãos, de todos nós, de uma grande maioria, quanto a essa distinção que a gente faz a respeito da Trindade. Talvez eu creio, assim, particularmente a minha visão, eu creio que é em função das atribuições dadas a cada um, né? Então, por exemplo, Jesus, na plenitude do tempo, veio morrer numa cruz para salvar a humanidade, ou seja, a salvação da humanidade estava na morte e na ressurreição de Cristo, quer dizer, é uma atribuição. Em terceiro lugar, quando Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo Consolador, e ele tem a sua atribuição dentro da Trindade em relação à humanidade. Então, essa distinção de atribuição talvez
nos leva sempre a querer, às vezes, só dar glória a Deus, né? Mas, indiretamente, quando nós damos glória a Deus, nós estamos glorificando o Pai, o Filho e também ao Espírito Santo, né? Uma outra coisa que nos chama a atenção, que a gente tem dificuldade, é quando Jesus diz que quando nós formos orar, abramos as portas do nosso quarto, trancamos e oramos ao Pai que está no céu, né? Quer dizer, é uma atribuição da nossa oração ser direta ao Pai. Quanto às outras atribuições, diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor, que ele ora com gemidos inexprimíveis, com coisas que nós não sabemos, né, por coisas que não sabemos. Assim como Jesus também tem uma outra atribuição, além de Jesus também é intercessor, ele intercede por nós, né, junto ao Pai. Então, essas distinções de atribuições, às vezes, a gente fica mais ligado ao Pai quanto à glorificação, porque a gente ora a Ele e Ele nos responde. Mas, como eles têm as suas intimidades, são entrelaçadas, eles têm os atributos, também têm os mesmos direitos de adoração. Amém? Por último, o terceiro tópico, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e também no futuro. Então, a atuação do Espírito Santo, e aí é quando nós falamos eu falei agora há pouco sobre as atribuições, né, em relação à coisa criada. Ele está presente na vida humana, como nós já estudamos anteriormente aí. Ele age na criação inteira. Por exemplo, nós vimos que a burra de Balaão profetizou. E sabemos que toda a profecia, nós lemos aqui, já estudamos sobre isso, né, são dons espirituais. E os dons espirituais são manifestos pelo Espírito de Deus. Então, naquela criação chamada a besta burra de Balaão, aquela manifestação da profecia dita por aquela burra, nada mais é do que um trabalho executado pelo Espírito Santo na criação. Ele atua no mundo e também na igreja. Quando Jesus disse que ele iria e que o Espírito Santo viria, então ele está no meio de nós, né? E não só no meio de nós, ele está em nós. E Deus está presente em nós, Cristo está presente em nós, mediante o Espírito Santo. Vemos que essa presença do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja, a palavra de Deus nos falou nesta manhã, que ele está para sempre conosco. Ele vai estar para sempre, até Jesus voltar, né?
Então, eu creio que no arrebatamento, está escrito, né? E o Espírito Santo entregará a igreja ao Senhor Jesus nos ares. Vai ressuscitar aonde estiver um morto, salvo, ressuscitará e subirá e será entregue a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele também está a fazer essa missão dada pelo o Pai. Subtópico 1. No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor, ou seja, provedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados. Assim renovas a face da terra. Está lá no Salmo 104, versículo 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como o acerto médico, num diagnóstico complicado, uma aprovação no concorrido, uma promoção no cargo da empresa, entre outros, né? Quantas pessoas nós temos presenciados testemunhos dizendo, né, que o médico está desenganado do médico, da medicina. Tem tantos dias para morrer, né? E o Espírito Santo revela à pessoa que aquilo ali, né, não é verdade. Nós sabemos disso. E quando a pessoa ora a Deus, busca a Deus, o Espírito Santo, né, manda ela voltar lá, ela vai, faz um raio-x e vê que o diagnóstico que o médico deu era para aquele momento, mas agora Deus já curou. Então, o Espírito Santo tem essa propriedade de poder revelar a cura da pessoa. Quantas pessoas dizem assim, eu já estou curado, em nome de Jesus. E realmente vai lá, faz exame, está curado. Aprovação num concurso público, ou às vezes em provas. Eu já me deparei uma vez fazendo uma prova que faltavam 15 minutos para terminar a prova e eu não conseguia uma resposta para um questionamento de uma pergunta que eu teria para dar naquela prova. E eu precisava de tirar naquela prova 8,8, mais ou menos 8,5. E eu estava assim, meu Deus, me ajuda. E, de repente, deu um estalo assim, e abri a minha mente, e em 15 minutos eu consegui fazer, em 15 minutos eu consegui responder aquela questão, e eu alcancei a média 8,88 daquela prova que eu estava fazendo. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra, né, nos socorre no momento difícil. Subtópico 2. No plano divino da salvação, o Espírito Santo, que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus,
como 70 anciãos, auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Daniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo, né? Ok. No plano da salvação, ele conduziu o plano da salvação. Em 1 Pedro 1:10 a 12 diz: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O 11, indagando que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ok? Então, vemos que o Espírito Santo, no Velho Testamento, inspirou os profetas a comunicarem, não para eles mesmos, mas para a geração futura, a respeito do Cristo, do sofrimento do Cristo que havia de vir e a glória que ele havia de seguir. Então, vemos que no plano divino da salvação, o Espírito Santo, ele atua usando os profetas para falar dessa graça maravilhosa na plenitude dos tempos sobre a vinda do Messias e por tudo aquilo que ele deveria passar. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. É verdade, né? Nós já vimos isso, já comentamos sobre isso, e o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele também atua ao levar o pecador a Cristo. Se anuncia a palavra e o Espírito Santo é quem se incumbe de fazer a obra. Nós poderíamos agora abrir um parênteses aqui e dizer que muitas das vezes, principalmente isso acontece com pessoas desprovidas, às vezes, de um certo conhecimento, ou mesmo a pessoa, e também as pessoas que são novas na fé. Quando você aceita Cristo, ou é novo na fé, na caminhada, e é lógico, é natural, é óbvio, que você quer que essas boas novas anunciadas por você cheguem aos seus familiares, amigos, e você quer que aquelas pessoas tenham o privilégio de se encontrar com Cristo e ser, né, salvas por Ele. E você, às vezes, até se indispõe ou se torna, às vezes, não sábio para comunicar essa salvação às pessoas e, às vezes, você se torna indesejável. Nós temos que ter o cuidado, porque a mim, a você e a todos nós cabe simplesmente orar por aquela pessoa para que Deus salve e que você tenha a oportunidade de comunicar a ela o plano da salvação. Essa é a meta, é o objetivo, né? E que
Pedro, nós lemos aqui, que os anjos atentaram para isso. Mas foi privilégio, nós somos privilegiados porque foi dado a nós. Por isso não devemos omitir. E o que acontece? O Espírito Santo é que vai convencer. Ele vai confrontar você à realidade celestial com que é os bons frutos, com os maus frutos que a pessoa está produzindo. Então, essa confrontação faz com que você possa mudar de posição. Então, não é obra nossa, é obra do Espírito. A nossa meta, o nosso objetivo é comunicarmos. O restante é orar para que o Espírito Santo possa convencê-lo. Subtópico 3, finalmente, na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, está lá em Atos, já conhecido de todos nós, que é uma promessa de Joel, no capítulo 2 de Joel. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, das manifestações dos dons espirituais. A atuação do Espírito Santo veio no cumprimento da promessa de Deus que fez através do profeta Joel e que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. E ela continuará. Essa obra, esse derramar do Espírito continua, inclusive nos dias atuais. E o Espírito continua atuando nas nossas vidas. E nós podemos ver pelos frutos. O fruto não são os frutos, não, viu, irmãos? É no singular, o fruto do Espírito, que são aquelas que estão descritas aí em Gálatas. Antes de concluirmos, eu gostaria de dizer aos irmãos que muitas das vezes, como é que naturalmente, nós identificamos uma pessoa, quando nós nos aproximamos dela, nós temos uma visão natural, uma visão física. Nós identificamos a pessoa. E como nós identificamos o Espírito de Deus? Uma analogia até bíblica diz que o vento sopra onde quer, assim é o Espírito. Alguém olhando vê o vento? Nós não vemos. Mas nós podemos conhecer o vento, perceber, identificar o vento quando estamos perto de uma árvore, ou quando o vento sopra, a poeira sobe, nós identificamos o vento. Então, assim é o Espírito. Nós identificamos o Espírito pelas ações dele através de nós. E também por aquilo que o Espírito produz em nós. Nós sabemos que é obra do Espírito. E isto está caracterizado e escrito em Gálatas 5. Quando você vê que você falava palavrão e não fala mais, quando você furtava e você não furta mais, você identifica ali que é uma obra
feita pelo Espírito Santo de Deus, porque a pessoa, por vontade própria, por ela mesma, quantas vezes nós já vimos entrevistas de pessoas dizendo: você se arrepende de ter matado, de ter furtado? Eu não. Se eu tivesse que fazer, faria novamente. Então, a vontade humana, muitas das vezes, não consegue mudar a sua conduta. E, por isso, ela produz obra da carne. Mas, quando nós temos o Espírito Santo de Deus e vemos que a mudança em nós para as boas obras, nós identificamos que o Espírito Santo está em nós. Finalizando, há pessoas que, mesmo se dizem cristãs, que não têm certeza da salvação. Há muitos anos atrás, numa entrevista, quem é mais antigo aqui, lembra da revista Manchete, não sei a data, mas aquele bispo do Nordeste, chamado Dom Helder Câmara, alguém fez uma entrevista e perguntou a ele se ele tinha certeza da salvação, e ele disse que não tinha certeza da salvação. Mas se você chegar a qualquer um de nós que somos crentes e perguntar se você tem a certeza da salvação, você vai dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Façamos como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um trimestre de muito conhecimento a respeito não só do Espírito Santo, mas da Trindade como um todo, né? Nós possamos aprender e possamos ser edificados como fomos no trimestre passado. Que Deus abençoe a paz do Senhor a todos. Um bom almoço. Glórias a Deus, aleluias, né? Começamos aí um ano maravilhoso, né? Com uma lição dessa, aprendendo aí sobre o Espírito Santo e os seus atributos, né? Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Léo, pois não? eu posso participar com o pastor algo aqui que ele falou que é maravilhoso? Fique à vontade. Pastor, o senhor falando em relação dos testemunhas de Jeová, né, que tem essa visão e tudo em relação ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão importante tanto quanto o Pai e o Filho, e nós cristãos assim que acreditamos mesmo, eles são três, é que a própria palavra do Senhor diz para nós que se nós falarmos algo contra o Pai e o Filho, há perdão. Mas se blasfemarmos contra o Espírito, não. Olha só a importância tão gloriosa dele nas nossas vidas, né? Que ele está sempre intercedendo por nós. Jesus foi e nos deixou o Consolador, e tanto que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus já vai, junto com a igreja, ele vai com os escolhidos, né? Para ver assim como é algo tão tremendo, falta de conhecimento verdadeiramente de como é a palavra do Senhor. Porque se a gente também não tiver o Espírito Santo de Deus como nosso professor constante na palavra do Senhor, não tem como realmente aprender dele quem ele é, né? Fica assim, a gente fica assim por entender como as pessoas têm uma visão como essa, porque várias leituras na Bíblia nos dá a entender que essa importância gloriosa que ele tem, e muitas das vezes até nas nossas orações, né? Não sei se os irmãos sabem, mas eu creio que os irmãos também sabem, de estar sempre quando ajoelha e dizer: Espírito Santo de Deus, me perdoe se eu te magoei. Se eu faço isso constantemente, se eu falei algo que te magoou, me perdoe, Espírito Santo de Deus, porque ele é o meu amigo consolador de todos os momentos, né? Porque eu sei que ele é uma pessoa também. Né? Eles são três. Ok, irmã Adriana, já que a senhora falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade. Eu já vi alguns entendimentos a respeito do que é pecar contra o Espírito Santo. Uhum.
eu aproveito a oportunidade, que o melhor entendimento que mais me convenceu foi a respeito de que o pecado contra o Espírito Santo é você negar aquilo que ele se propõe a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é você, o Espírito Santo, não, quando a pessoa ela renuncia, ela rejeita essa obra do Espírito Santo, não há salvação. Tá? Então, a pessoa, o Espírito Santo é que convence. Ora, se ele não convence, a pessoa não é convencida pelo Espírito porque ela tem o livre-arbítrio de querer ou não, então essa rejeição é o entendimento melhor que eu achei do pecado contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo de Deus, realmente, ele é o responsável, quando nós falamos das atribuições, ele é responsável, porque Jesus disse, eu vou e mandarei o Consolador. Então, essa responsabilidade de convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, quando alguém rejeita essa proposta, ele está rejeitando o pecado contra o Espírito Santo de Deus, contra a atribuição que foi lhe dada. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Pai do Senhor. Amém, glória a Deus, né? Obrigado por mais esse complemento aí, né? Sempre aprendemos cada vez mais, em nome de Jesus. Pedido de oração por aqueles que estão enfermos, né? Continuar orando pelo Paulo, filho do presbítero da irmã Adriana, né? Continuar orando pelo irmão presbítero Lauro, pelo Sérgio, Socorro, por todos aqueles que estão enfermos, para que Deus venha curá-los, né? Livrá-los de toda dor. Em nome de Jesus. À noite, às 19 horas, teremos culto presencial na igreja. Às 19 horas, culto público hoje. Amém? Os irmãos, convide alguém para participar. Estaremos lá obedecendo todas as regras de higienização e distanciamento em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Ô, irmão Léo. Pois não? A gente complementando os avisos aí, vamos orar pela irmã Ana, pelo seu aniversário, e pelo aniversário da Emily. Amém. Tá? Que está acontecendo. Da irmã Ana foi ontem, e da Emily hoje, e do Yuri. Eu não tenho visto mais o Yuri, tá? Mas vamos orar por eles, ok? O Yuri foi na igreja domingo, ele tá a Rebeca não está mais participando, né? Sempre levo ele lá na igreja. Ele está morando agora mais próximo, na rua de trás agora da igreja, lá onde onde mora a Suzana e a irmã Rosélia. Então tá bom. Vamos orar então por eles e lembrar os irmãos que não levaram o quilo, que aproveitem a oportunidade de hoje, se tiverem, puderem, eu faça em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Peço à irmã Jerusa que faça a oração também encerrando, né? Fez a oração abrindo, agora encerra em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra, o estudo hoje foi maravilhoso, né? Como todos. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando um dia de vitória. Querido Deus e Pai eterno, mais uma vez na tua santa e gloriosa presença nesta manhã. Quero te agradecer, Senhor, por mais esse ano que nós por este dia, por esta escola maravilhosa. Quero te agradecer pelo dia, pelas vidas, pela família. Pai, continua nos abençoando, nos derramando da tua graça, que teu Espírito Santo, Senhor, Consolador, venha nos consolar, venha fazer com que nós venhamos ser crente cristão, crer em Cristo. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez na tua presença santa, queremos te agradecer por esse dia, por esta rica oportunidade. Abençoa teus filhos hoje, nos dê um dia de graça e paz, debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus, assim nós agradecemos. Amém.
Amém. Glórias a Deus, muito obrigado. Irmã Jerusa, que Deus abençoe grandemente a irmã. A irmã Socorro levantou a mão aí, quer falar alguma coisa ou foi só uma curiosidade aí no aplicativo? Só curiosidade, Léo. A paz do Senhor para todos. Amém, a paz do Senhor. Eu estava aqui, levantou a mão, pensei que queria falar alguma coisa. Pastor Edivaldo, então, cabeça apostólica. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Um bom almoço. Senhor Léo.